numa mesma região do espaço, duas ondas planas, uma sonora e outra eletromagnética, propagam-se na mesma direção e em sentidos opostos. Caso os comprimentos de ondas sejam iguais, pode-se afirmar corretamente que, entre as duas ondas... Bom, aqui vale a pena um comentário antes da leitura dos itens. Já chamei a atenção em um outro módulo da maneira, da lógica que se pode usar para construir uma questão na prova de física. Ou ele te apresenta uma situação e faz uma pergunta específica, e você já pensa uma resposta na sua cabeça, ou faz um cálculo, e procura qual dos itens combina com o teu raciocínio, ou ele faz uma questão desse tipo, em que ele expõe uma situação e não pergunta nada específico. Ele diz, então, ele me obriga a ler todos os itens e tentar descobrir quais são falsos e qual verdadeiro. Muito cuidado com esse tipo de questão. Principalmente nessa em que ele fala, duas ondas que viajam em sentidos opostos e vão se cruzar. Bom, até aí nada demais, mas quando ele diz então, e você começa a olhar para os itens, olha o que aparece lá. Haverá interferência destrutiva no item A. No item C, não haverá interferência. No item D, haverá interferência construtiva. Mais uma vez, no aperreio na hora da prova e tendo sido induzido pelo enunciado da questão, quando ele fala de duas ondas que se cruzam, é costume a gente pensar logo em interferência, de que duas ondas que se cruzam podem somar suas amplitudes ou subtrair suas amplitudes, gerando interferência construtiva ou destrutiva, dependendo se eu vou ter, então, concordância ou oposição de fase. Agora, gostaria de fazer uma observação importantíssima. Eu posso ter duas ondas mecânicas interferindo uma com a outra, duas ondas de som, duas ondas numa corda, tem que ser duas ondas do mesmo tipo. Eu posso ter até ondas de luz interferindo. Agora, se você observa bem o enunciado, ele falou uma onda sonora e uma onda eletromagnética. Eu não vou ter interferência nunca nesse caso. Luz interferindo no som. A questão é uma grande pegadinha. Então, nada de interferência aqui. Vamos olhar para os itens? Quando ele diz, no item A, haverá interferência destrutiva, e no item D de dado, haverá interferência construtiva. As duas estão furadas, não vou ter interferência nenhuma. Quando ele diz no item B de bola, a onda mecânica perderá energia para a eletromagnética. Ainda bem que esse tipo de coisa não acontece. Se não, por exemplo, eu estou agora aqui no estúdio falando para você, e eu estou produzindo uma onda sonora mecânica com a minha voz, né? E eu tenho holofotes para gerar uma iluminação legal para você ter uma boa imagem. Se à medida que eu fosse falando, essas ondas sonoras fossem perdendo energia para a luz, você não ia ficar com um produto bom no final, com uma boa gravação para você conseguir me escutar. E eu ia ter que fazer um esforço muito maior do que o que eu faço normalmente. Então eu não tenho interferência de forma alguma entre a luz e o som. Vamos terminar então a questão? O último item que sobra, o item C de casa, quando diz não haverá interferência. Por quê? Mais uma vez, para que tenhamos interferência, nós precisamos que haja ondas do mesmo tipo. No mínimo, isso tem que acontecer. E viajando no mesmo meio, ok? Vale a pena aqui mais uma observação. Agora, próximo, no dia das crianças próximo passado, meu garoto pediu de presente um carrinho de controle remoto. A gente foi à loja, ele escolheu o carrinho, escolheu o modelo. Quando a gente estava lá, eu olhei um muito parecido e falei, se eu tivesse um desse para brincar também. O danado esperou o dia do meu aniversário e me deu de presente um carrinho da mesma coleção, aquele que eu tinha escolhido. A ansiedade dele era muito maior do que a minha, evidente, para a gente chegar em casa, então, disputar uma corrida com os carrinhos de controle remoto. Qual não foi a decepção? A dele um pouquinho maior do que a minha, só por conta da diferença de idade, mas não rolou a brincadeira. Repara que eu falei, 2 carrinhos da mesma coleção. Na hora em que ele pôs os dois no chão, colocou as pilhas, bateria, tudo mais, que ligou o controle remoto dele, o controle remoto dele controlou os 2 carrinhos. E eu não consegui controlar nada. Quando eu mexia no meu controle, eu controlava também os 2 carrinhos. E ele não conseguia controlar nada. E a gente não conseguiu brincar simultaneamente no mesmo ambiente com os carrinhos. Só dá para ligar um de cada vez. Daí então, ele ficou extremamente decepcionado e ficou sem entender por quê. E na hora eu já lembrei do assunto que a gente está discutindo aqui. Interferência. Inclusive isso vem escrito lá, tem uma recomendação nas instruções. Quando a gente pega e olha no verso, na etiqueta que aparece no controle remoto, vem a frequência de operação do controle remoto, 27 MHz.
os dois controles remotos têm a mesma frequência, então você tem interferência dos controles. No manual de instruções vem escrito, no caso de brinquedos com frequências muito próximas. Então, estou contando essa história para fazer essa referência e deixar essa marca na tua memória. Quando você tem ondas de mesmo tipo e com frequências iguais ou muito próximas, você pode acabar tendo interferência, que pode ser uma interferência construtiva ou interferência destrutiva. É por isso, por exemplo, que a recomendação, no caso de aviões no aeroporto, no caso quando você vai viajar de avião, de desligue os seus aparelhos eletrônicos, exatamente para que não haja a tal da interferência, mas com ondas de mesmo tipo. No caso do controle remoto, a gente está falando de ondas eletromagnéticas. Jamais interferência de uma onda de som com onda de luz, por exemplo. Ok?